Josias, tem um assunto relacionado à saúde, mas que também tem a ver com política, né? O quanto nessa pandemia a Anvisa virou um foco e um alvo do próprio presidente Jair Bolsonaro, a Anvisa que tem o seu trabalho independente, e a gente viu durante a pandemia também essa atuação independente. Hoje deve sair um anúncio muito importante pela Anvisa, que é a aprovação da vacina para as crianças a partir de 5 anos. Esse pedido protocolado pela Pfizer deve ter o resultado hoje e, segundo algumas informações aí de bastidores, a Anvisa deve sim anunciar a aprovação da vacinação. No entanto, há toda uma resistência do governo brasileiro, né, diante da posição do presidente Bolsonaro, que sempre critica a vacinação, principalmente para os mais jovens, e também de não ter até agora comprado qualquer vacina para as crianças. Então resta saber se depois dessa aprovação da Anvisa, se o governo brasileiro vai ou não adotar a vacinação para as crianças. Você tem aí alguma previsão, Josias, do que vai acontecer? Fabíola, eu fiquei muito impressionado ontem porque houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da exigência do comprovante de vacina para os viajantes e o governo não tinha editado ainda a portaria, né? A decisão do ministro Barroso era de sábado e ela foi avalizada pelo plenário do Supremo, sofreu ali alguns ajustes, o próprio Barroso ajustou a posição dele, mas o governo demora a editar a portaria. Eu fui saber o que estava acontecendo e eu fiquei muito surpreso, porque soube de uma outra coisa. Eu soube que o Bolsonaro, quando foi informado de que a Anvisa estava prestes a anunciar a aprovação do uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, Bolsonaro ficou furioso. Foi a expressão que utilizaram na conversa comigo. O presidente já estava aborrecido com o diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, e o aborrecimento do Bolsonaro evoluiu para uma fúria. Em público, ele já tinha chamado de coleira esse passaporte vacinal que a Anvisa recomendou que fosse exigido dos viajantes que chegam ao Brasil e que o Supremo encampou, né? Agora, entre quatro paredes, ele disse que se pudesse, Bolsonaro disse, se pudesse atrasar o relógio, ele não teria indicado o Barra Torres para o comando da Anvisa. A Anvisa é uma agência vinculada ao Ministério da Saúde, uma autarquia, mas tem independência. O seu presidente, seu diretor-presidente é aprovado no Senado e tem ali um mandato. Então, Bolsonaro não pode simplesmente ripar, como ele fez, como ele diz ter feito no IFAM. Aqui não tem como ripar o Barra Torres. A perspectiva de aprovação da versão infantil aí, da vacina da Pfizer levou o presidente a se referir ao Barra Torres com expressões de calão rasteiro. Ele xinga o personagem, que os palavrões pronunciados em privado pelo Bolsonaro, eles soam como um prenúncio das barbaridades que o presidente vai dizer em público sobre essa vacinação das crianças. Então, no instante em que o governo torce o nariz para editar uma portaria com as normas que a Anvisa recomendou e que o Supremo ordenou que fossem aplicadas nos aeroportos e nas fronteiras em relação à vacinação dos viajantes, nesse momento o presidente trama já a sua investida antissanitária contra a vacinação das crianças. Isso já deixou de ser teimosia, Fabíola, isso é sabotagem. Vamos acompanhar, e lembrando, inclusive, que o Instituto Butantan reapresentou o pedido também para vacinação das crianças, fez isso ontem, e tem 30 dias para que a Anvisa também responda. Então, nesse momento, tem 2 pedidos de vacinação para as crianças. Já conversamos aqui bastante com o Dr. Gonzalo Vecina, que diz que todos os estudos mostram que é mais seguro vacinar as crianças do que não vacinar. Dr. Renato Kifuri, pediatra, falou a mesma coisa, e que a vacina também do Butantan, que já está sendo aplicada em outros países, também é uma vacina que protege, e talvez até uma boa opção para as crianças no lugar até da Pfizer. Vamos aguardar os próximos passos. Muito obrigada.